De novo eu repito, gente, não quer dizer que a gente toda hora decide o que quer crer por nós mesmos. Ou precisamos andar em cima daquilo que Deus, pela sua palavra, tem dito de uma maneira clara, que serve para todos nós. Ou há momentos onde nós vamos precisar da clara liderança do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos cultivar intimidade com Ele. Eu me lembro de uma situação, quando ainda morava em Guarapuava, e eu já saí de lá há 23 anos, então vamos falar de 25 anos para mais. Eu tinha recebido um convite para pregar num determinado lugar. Existe um texto bíblico que, para nós, é um norte muito claro. Paulo diz, ninguém vai à guerra à própria custa. A gente nunca deixa ninguém que vem nos servir bancar as suas despesas. Tem que ter uma situação de uma palavra de Deus muito específica. Eu não tinha a menor condição de bancar a viagem, nem para passeio, quer dizer, ficar saindo atender os outros. Eu sabia que quando chegasse lá, eles iriam me reembolsar as despesas. Só que eu não tive coragem de dizer para o pastor que me chamou que eu não tinha dinheiro para ir. Eu fiquei com vergonha. Era um momento de desafio nosso financeiro, pessoal, tínhamos dado alguns passos que envolviam alguns sacrifícios. E eu tinha decidido, pelo bem das minhas economias, não trabalhar com crédito. Então não tinha naquele momento de aperto, tinha cartão de crédito, tinha cheque especial, tinha nenhum tipo de crédito. E eu fiquei com vergonha, e eu comecei a orar e falei, Deus, eu podia ter falado com esse homem, mas eu fiquei com vergonha e ainda estou com vergonha. Não tenho coragem de ligar e pedir para ele dar o reembolso da despesa antes de eu ter a despesa. Eu falei, eu prefiro confiar no Senhor. Eu estou fazendo a sua obra, eu não estou indo para passeio, eu conto com a sua provisão. E eu comecei a orar. Os dias foram passando, nada acontecia. As semanas foram passando, nada acontecia. O dia da viagem está chegando. E eu lembro que minha esposa falou, e aí, como será? Era o domingo, minha viagem era na quinta. Eu falei, amor, até esse domingo, eu estava esperando que alguma coisa acontecesse sozinho. A partir de agora, de hoje até o almoço da quinta-feira, eu vou esperar que Deus use alguma pessoa, alguma situação fora do contexto. Ela falou, se não acontecer, você vai ligar? Eu falei, não. Se não acontecer, eu entendo que Deus vai usar alguma pessoa de outro lugar. Mas eu me recuso a ligar. Eu escolhi confiar em Deus, mas eu tenho uma convicção sobre isso diferente de outros momentos. Parece que eu sei que era exatamente o que eu tinha de fazer. Eu lembro que no almoço da quinta-feira ela diz, e aí? Alguma coisa aconteceu? Eu falei, ainda não. Aí disse, como é que vai ser? Falei, eu vou te deixar na escola, eu trabalhava numa escola no período da tarde, e a hora que eu te deixar, eu já vou para o caixa eletrônico. E eu só saí de lá com o dinheiro. Eu lembro que eu cheguei no banco mais ou menos 1h30, tirei o saldo, 0. A gente brinca que hoje em dia só estar zerado no banco já é prosperidade. Não estando devedor, mas não resolvia meu problema. Falei para Deus, eu vou te dar um tempinho mais, porque eu tenho que resolver umas coisas antes da viagem, daqui a pouco eu volto. Voltei 2 horas, voltei 2h30. Quando cheguei ali já perto das 3, falei para Deus, nem saio mais. Quando estava dando perto de 3 horas, perguntei para um funcionário do banco, falei, paga para ficar tirando saldo impresso aqui? Falei, saldo não, extrato sim. Porque eu já estava com um calhamaço de saldo. Eu guardei isso um tempão, toda hora eu consultava. Na época não tínhamos a possibilidade de visualizar isso online. Aí o camarada olha para mim e fala, mas de onde vem o dinheiro que você está esperando? Eu penso, bicho enxerido, o que ele tem a ver com isso? Acho que ele viu assim minha reação, linguagem corporal, que ele falou, não, é porque, dependendo da cidade de onde vem, no interior os bancos fecham às 3 e não às 4. Então talvez eu não receba mais dinheiro. Eu falei, fica tranquilo que o dinheiro chegar hoje. Eu não fazia ideia. Eu falei, como é que eu vou explicar para ele que eu não sei de onde vem o dinheiro? Gente, 10 em 10 minutos eu tirando o saldo, zerado. Quando faltava 1 minuto para as 4. E eu tirei o saldo, zerado. Falei para Deus, agora é um atrás do outro, já que não paga mesmo. Quando eu tirei o próximo, e eu me arrependo de não ter guardado isso. Durante muito tempo ficou, mas de repente, quando te dá aquelas manias de não ser acumulador e limpar, eu acabei jogando muito papel fora, e eu joguei esse troféu junto, porque eu tinha aquele calhamação. 4 horas, 0 minutos, 22 ou 23 segundos. O valor exato que eu precisava para viajar, tinha acabado de entrar. Eu peguei o cartão, saquei o dinheiro, e antes de sair, ainda mostrei para o funcionário, assobiando um Deus é fiel. Sabe? Mas o interessante é quando eu voltei da viagem, eu fiquei curioso, de onde veio esse dinheiro? Então, na época, a gente não tinha esse acesso online. Fui na agência bancária,
e pedi a um funcionário, falei, eu preciso muito saber de onde vem o dinheiro que entrou na minha conta. Pelo menos a procedência. Aí a pessoa falou, eu vou dar uma olhada aqui no seu extrato, falou, olha, esse código é da cidade de tal, é uma cidade, né, de interior pequena, de um estado onde eu tinha pregado. Eu pensei, eu só passei lá uma única vez, só tive lá uma vez, não conheço mais ninguém. Ninguém tem meu número de conta. Peguei, liguei para o pastor onde eu tinha pregado lá. Falei, por acaso, você fez um depósito na minha conta semana passada? Ele falou, fiz, mas não esperava que você descobrisse que fosse eu. Eu falei, por que não? Ele falou, pastor, eu fiquei com vergonha. Aconteceu uma coisa aqui interessante. Eu tenho um horário de almoço muito apertado, e como a minha casa é bem próximo do lugar de trabalho, eu vou almoçar em casa, mas o tempo é muito curto. A hora que eu entrei, passei na frente da escrivaninha do meu escritório, o Espírito Santo falou comigo, vá fazer uma faxina naquelas gavetas. Eu falei, senhor, eu mal tenho tempo. E o Espírito Santo dizia, vá fazer isso agora. Eu comecei a tirar aqueles papéis que você olha, o que está aqui, não precisa. Daqui a pouco eu olho uma folha com o controle do material de venda dos seus livros, de um ano atrás. Acho que era mais de um ano. O que isso ainda está fazendo aqui? Já foi um ano de subir a veio. Amassei e joguei no lixo. Quando joguei no lixo, o Espírito Santo falou, pega, refaça todas as contas. Ele falou, e quando eu fiz as contas, eu descobri que nós fizemos um acerto errado e faltou o dinheiro. E eu fiquei com vergonha de te ligar um ano depois contar a história. Pensei, só vou pagar e fica tudo certo. Como é que o senhor descobriu que fui eu? Falei, esse é um outro passo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Na sua cidade o banco não fecha às 3? É uma cidade pequenininha. Ele falou, fecha. Eu falei, que hora você foi fazer esse depósito? Ele falou, pastor, eu fui ali antes da 1 mesmo. Eu falei, você fez no caixa eletrônico? Ele falou, não, eu tenho um amigo que é funcionário do banco e eu deixei com ele para ele fazer. Mas ele provavelmente deve ter feito isso depois que fechou o banco. Eu falei, ele fez depois que fechou o banco. Pô, como é que você sabe? Eu falei, porque eu estava plantado do lado do caixa eletrônica desde a hora do almoço, com a convicção de que na hora do almoço Deus resolveria o meu problema. E aquilo não se resolveu até as 4 horas. Quando eu contei, ele ria. Eu falei, a próxima vez que Deus te depositar um dinheiro, vá na boca do caixa, não seja preguiçoso.